Olá, você ligado aí na programação da TV Correio da Manhã no ar, programa Voz da Cidade Especial. Agradecer aí o carinho de todos vocês, a companhia durante todo esse ano de 2025, audiência, participação. Sempre bom ter vocês aqui com a gente, viu? Você que nos assiste ao vivo pela TV, nos municípios com o nosso sinal de cobertura, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul. E abraços também para os internautas que estão conosco através das nossas ferramentas, os nossos canais aí na internet, o Facebook e o YouTube TV Correio da Manhã, onde você pode participar com a gente pelos comentários, e também o nosso site, ao vivo, 24 horas, simultâneo com a TV, o correiopetropolitano.com.br. Obrigado aí a todos pelo carinho, viu? Abraços também para os nossos seguidores lá do Instagram, @Voz da Cidade TVC16. Você que nos segue ali, aquele abraço carinhoso. Você que ainda não, vai lá no Instagram, siga a gente e nos acompanhe por ali. Bom, e agora é hora de nós darmos um abraço também para os aniversariantes do dia. Tem gente soprando as velhinhas, trocando de idade, e nós vamos desejar feliz aniversário para vocês. Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fala, Ney Carvalho! Olha, mãozinha na área nesse quadro, mãozinhos aniversariantes do programa Voz da Cidade. Muita gente fazendo aniversário, muita gente sensacional, amigos e telespectadores que estão comemorando mais um ano de vida. Ana Hanickel, essa grande cantora maravilhosa, foi menina cantora de Petrópolis, um beijo. Maiara Marujo, parabéns, muitas felicidades. César Dias, lá de Fazenda Rio Grande, um grande abraço. Dom Francisco de Orleans e Bragança, o homem que manda na tribuna, um beijo, parabéns. Otacílio Filho, comunicador, abraço, felicidades. E Tenente Coronel Guilherme Moraes, o nosso secretário de Defesa Civil, um abraço, parabéns, felicidades. E um beijo para todos que estão comemorando mais um aniversário na data de hoje. Um grande beijo, sensacional. Ney Carvalho, segue daí com a Voz da Cidade que eu vou continuar aqui cantando parabéns para essa galera sensacional. Parabéns pra você, beijo nessa data. Parabéns aí a todos, felicidades, todos que estão completando mais um ano de vida, que Papai do Céu continue dando saúde, força, você também que está nos acompanhando, se estiver aniversariando, parabéns, viu? Felicidades, são os votos meus e de toda a nossa equipe aqui. Bom, pessoal, programa Voz da Cidade especial, nós vamos trazer aqui algumas retrospectivas, algumas entrevistas que nós fizemos no quadro Café com Ney. Você que teve o prazer de assistir as melhores entrevistas, nós estaremos reapresentando e você vai poder rever, ou se você não conseguiu ver alguma delas, você vai com certeza estar inteirado aí sobre algum assunto interessante. Várias entrevistas com várias personalidades, convidados, sempre trazendo assuntos relevantes aqui no programa. Então, você vai acompanhar aí o programa Voz da Cidade Especial, Retrospectiva Café com Ney. E logo após o intervalo, você já fica aí com a nossa primeira entrevista. Rodou, amassou ou desgastou? A Charles Rodas e Pneus é a solução certa. Oficina especializada em venda, reparos e manutenção de rodas e pneus, com atendimento de qualidade e agilidade nas regiões de Quitandinha, Coronel Veiga,
Bingem, Alto da Serra e Itaipava. Confiança para quem não pode parar. Fale agora pelo WhatsApp 24 999 26 7515 e siga @Charles Rodas e Pneus. Seu carro em boas mãos, sempre pronto para rodar. Charles Rodas e Pneus. MS Saúde, a drogaria popular de Petrópolis, sempre com o melhor preço para você. Com os medicamentos que você precisa em preços especiais. Artigos de perfumaria em geral com os melhores produtos das melhores marcas. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. MS Saúde, Rua do Imperador, número 81, no Shopping Vila Catarina. Saúde em primeiro lugar. Clínica Odontológica Sorriso Imperial, uma nova experiência em tratamento dentário, sorrisos saudáveis com total confiança e cuidado dos nossos profissionais. Clínica geral, limpeza completa, extrações simples e sisos, tratamento de canal, implantes, próteses fixas e removíveis, placa de bruxismo, clareamento, botox e todos os tipos de aparelhos. Entre em contato conosco, telefone DDD 24 2019 4117 ou pelo WhatsApp DDD 24 99275 4292. Siga-nos em nossas redes sociais e faça-nos uma visita. Praça da Inconfidência 13, no centro de Petrópolis. Sorriso Imperial, a clínica mais petropolitana da cidade. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí a toda Petrópolis ligada, muitas mensagens chegando aqui, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, os municípios que nós estamos ao vivo pela TV e mensagens chegando também de várias partes do Brasil e do mundo. Pessoal que nos acompanha pela internet, mandar um abraço pro meu amigo Cássio, que está lá em Portugal nos acompanhando, e pelo Brasil afora aí já chegaram mensagens do Nordeste, lá da Bahia, lá do sul do país, no Paraná. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela grande audiência. E agora é hora de nós batermos um papo com a nossa convidada de hoje no quadro Café com Ney. Recebo aqui nos nossos estúdios a advogada Rafaela Costa. Rafaela, nós já nos conhecemos há algum tempo, mas não pessoalmente. É um grande prazer te conhecer e receber você aqui no programa. Ney, eu que te agradeço, muito obrigada, foi uma honra muito grande, é um prazer imenso estar aqui. Que bom, que bom. E vamos falar sobre um assunto pertinente. Primeiro, gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, o pessoal saber qual é a especialidade dessa advogada, né, para eles falarem sobre esse assunto. Fala para o pessoal aí. Eu sou Rafaela Costa, sou advogada, formada pela Universidade Católica de Petrópolis e me especializei em Direito Imobiliário. Né? E é uma área que eu vejo uma pertinência muito grande, principalmente para a gente aqui em Petrópolis, que sofre, né, muito com a regularização, com as construções irregulares, sim. Né, na verdade. E é um tema que está muito em alta porque o Colégio Notarial, ele trouxe uma notícia de que pelo menos 60% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade. 60%, 60% no país. Meu Deus. Então, realmente, as pessoas, assim, falta um pouco de conscientização, né, quanto ao assunto é regularização dos imóveis e principalmente das construções. E aqui em Petrópolis, né, como a gente tem essa área, que é uma área de risco, né, a gente está numa cidade que tem muitas áreas de risco, então, essa regularização implica muito também nas catástrofes naturais, né? Sim. Porque é uma ocupação desorganizada, a gente não tem políticas públicas eficazes, então a gente está acostumada a justamente pegar esses períodos onde acontecem essas tragédias porque falta fiscalização. Então é um tema bastante interessante para a gente poder estar conscientizando a população da importância. Isso é trazer segurança jurídica e também segurança social. Perfeito, perfeito. Você falou aí a palavra-chave aí, a conscientização, né? Sim. Que salva vidas, né? Porque é muito sério. Praticamente você já respondeu aqui a nossa primeira pergunta, né? Os principais fatores que levam moradores a construírem área de risco, mesmo tendo ciência do perigo, mas a pessoa às vezes não sei se eu vou colocar correto aqui, você me corrige, às vezes pela dificuldade, né, de se ter um imóvel de forma legal. Isso, a gente pode ver isso como uma consequência de... Com certeza, com certeza. Nós temos muita, assim, burocracia, né, para regularização dos imóveis. Sim. É custoso, não é um procedimento... Não é barato, né? Barato, exatamente.
Mas aí eu vejo que é uma coisa muito cultural. A forma com que o Brasil foi colonizado foi muito errado. Não vou dizer que foi muito errado. Não teve políticas públicas eficazes para definir uma correta regularização da habitação. Né? Antigamente a gente tinha um latifúndio muito grande, concentrado na mão de muitas pessoas. Sim, e isso fez com que verdade. a classe mais pobre fosse empurrada para a periferia, né? Para as áreas que seriam mais de encosta, mais de beirada de rio. E aí acabou sendo, assim, um processo histórico, cultural muito grande no Brasil, trazendo, né? E falta conscientização da população. A população não sabe os benefícios que um imóvel regularizado, que uma construção regularizada traz. Porque não é só do aspecto jurídico, é o aspecto de segurança. Sim. Porque você tem ali arquitetos, engenheiros, né? Você tem uma fiscalização da prefeitura, dos órgãos ambientais, para entender aquela área, para saber se pode construir, se não pode, quais são os riscos que ela traz, se a fundação do imóvel está correto. Então, é uma série de fatores, né? E a gente vê que a questão cultural do Brasil realmente é muito forte. Começou lá atrás de errado, Começou lá atrás errado. É complicado. E eu não vou entrar num mérito aqui, né? Porque nós vamos tentar aproveitar aqui a Rafaela ao máximo para trazer esclarecimentos, mas você que me acompanha aqui diariamente sabe, eu recebo as denúncias, eu boto aqui no ar, não devo nada a ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Então é muito triste, como eu já mostrei aqui várias vezes, pessoas que disseram, não, mas eu ganhei esse material de um político, material de construção para construir na área de risco. Então, por aí a gente já vê, eu vou parar aqui, não vou entrar nesse mérito agora, a gente deixa as denúncias para outros dias, mas é uma situação muito complicada. Uma outra pergunta aqui, Rafaela, existe diferença, posso chamar de Rafaela, né? Pode, claro. Existe diferença do ponto de vista legal entre uma construção irregular e uma construção em área de risco? Sim, existe uma diferença. A construção irregular, ela é quando você não tem o aval dos órgãos públicos, né, te autorizando a fazer aquela construção. Independente de onde vai construir. Independente de onde vai construir, você precisa antes entrar em contato com a prefeitura, iniciar um procedimento, ter uma licença de construção. Perfeito. E aí, dependendo da área, tem que também ter a licença dos órgãos ambientais, faz uma vistoria para começar as obras, depois é feita uma vistoria para saber se as obras estão de acordo com o projeto que foi apresentado, para aí sim expedir o habite. Então, quando o imóvel ele não passa por essas etapas, ele tem uma construção irregular, né? A prefeitura muitas vezes desconhece, porque a pessoa não iniciou esse processo. Então, realmente é uma construção que a prefeitura nem está sabendo. Ela não foi ali, não fiscalizou, ela não viu, né? Sim. E um imóvel em área de risco, às vezes, ele pode ser um imóvel regular. Está com a construção averbada, foi concedido o alvará, foi feita a vistoria, a prefeitura autorizou, mas a área se tornou uma área de risco. Às vezes, por ações da própria comunidade, mas às vezes por omissão do poder público, que aqui em Petrópolis a gente sabe que, infelizmente, acontece bastante. Infelizmente, E aí torna esse imóvel, né, de um imóvel regular numa área que se torna de risco, mas Sim. ele ali todo certinho. Perfeito, perfeito. É um trabalho, como você mesmo disse, né? É um plano que tem que ser feito para que essas áreas haja ali uma proibição mesmo, rigorosa. Aqui não pode, pronto, né? Porque o que leva a pessoa a fazer ali é porque às vezes ela tem toda a regularização, mas num lugar que não oferece risco é muito caro. E aí ela acaba dando um jeito conseguindo ali, né? Sim, sim. Muito boa essa explicação. Quando uma pessoa, Rafaela, compra um imóvel sem saber que ele está em situação irregular, ela tem direitos? Quais são esses direitos? Sim, Ney, ela tem direitos. O mais importante, que a gente sempre tenta conscientizar as pessoas, é justamente... Caiu aqui o porta-copo. É justamente a questão de a pessoa, quando for comprar um imóvel, ela precisa, isso é imprescindível, fazer uma due diligence, que é um raio-x completo daquele imóvel. Então, você analisa tudo, tanto a parte da documentação, de quem é o proprietário, se o proprietário que está vendendo realmente é o proprietário registral, se ele poderia vender, se não poderia, se tem alguma penhora, hipoteca, várias situações. Mas hoje se tornou necessário a due diligence também para você saber a área que aquele imóvel está situado. Porque Petrópolis tem um plano de mitigação de risco, que foi feito em 2017. Perfeito. Então, ali você consegue analisar quais são as áreas de mais risco, as áreas, né, que tem essa área aqui
primordialmente não pode ser construída. Então você tem acesso a essa informação. O poder público tem essas informações. Tem essas informações. Foi feito um planejamento, né, um plano para tentar mitigar os riscos dessa área. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai comprar um imóvel, se ela procura alguém que entende do assunto, além de olhar as questões, né, só que às vezes as pessoas compram só olhando a matrícula e esquece que tem todo um contexto para ser analisado. E aí quando você vem com essa prática de você analisar, às vezes trazer um engenheiro, trazer um arquiteto, para poder acompanhar, às vezes até mesmo saber se aquela área na prefeitura está com a construção regularizada, igual a gente vem conversando aqui, porque se tem um aval da prefeitura, a gente pelo menos imagina que alguém foi lá. Sim. Que alguém foi lá, Perfeito. acompanhou e viu a construção. Então, por isso que a gente fala, né? E aí se a pessoa compra um imóvel e ela não analisa essas coisas, é um ponto de alerta, mas ainda assim ela tem como acionar os direitos dela. Se o vendedor, ele omitiu aquelas informações, você pode até entrar com uma ação judicial e questionar até a má fé desse vendedor, né? Mas às vezes o próprio vendedor também não sabia. Isso não impede da pessoa fazer uma ação de desfazimento do negócio. E se não for uma irregularidade tão absurda assim que você consegue sanar, você pode também pedir um abatimento do valor, né, por conta dos prejuízos que vai ter para regularizar. O ideal é que ela faça isso antes de concretizar o negócio. Sim. Mas se caso concretizar, dá para reverter ela descobrindo depois? É complexo, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil. Por quê? Não é nem pela questão da lei. A legislação até te permite fazer o desfazimento, fazer o abatimento. Certo. Só que às vezes você compra o imóvel, você faz a transferência do valor e a pessoa pega o dinheiro e utiliza para comprar outro imóvel, Sim. e aí não bota no nome dela. E aí o que é difícil? Você ganha, mas não leva. Porque até você conseguir acessar aquele valor de volta, fica mais complicado. Então, o imóvel é uma coisa muito séria. A gente precisa pensar muito bem antes, para depois não pagar o preço de ter um prejuízo enorme, de não conseguir. Você ganha na justiça, mas às vezes não consegue acessar, né? Então, por isso é importante vir lá atrás. Muito sério. Em que situações, né, a prefeitura pode intervir, embargar ou até demolir uma construção irregular? Então, a prefeitura ela tem o poder de fiscalizar, né? Só que a gente sabe que aqui em Petrópolis... Evitar que aquele negócio aconteça. Ou se está acontecendo, opa, peraí, esse endereço aqui, ninguém foi lá me pedir autorização. Então, como estão construindo aqui? Perfeito. Essa é a responsabilidade do poder público. A gente sabe que na prática não funciona assim, né? Geralmente, eles são incentivados até, igual você falou no início, pelos próprios políticos com material de construção para construir. Então, a gente sabe que muitas das causas, às vezes, são denúncias, né? Começa por uma denúncia e aí a prefeitura vai lá e fiscaliza. Se, de fato, aquela construção ela não tem a licença concedida pela prefeitura, ou seja, eles não te deram uma autorização para construir, reformar, ampliar, você vai ter o risco pode correr o risco de ter o imóvel embargado, demolido, só que aí a gente entra num processo legal, né? Você recebe uma notificação, você tem um prazo para se defender, você pode tentar sanar, a prefeitura vai te dar uma chance de você verificar, olha, é uma questão aqui de só adequação às normas do Código de Obras de Petrópolis? Não, é um caso que infelizmente realmente não tem como, ou se o proprietário ignorar, né? Tem casos que o proprietário também ignora. Nós tivemos um caso desse aqui em Petrópolis, em Nogueira, se eu não me engano, no ano de 2023, que nós tivemos um imóvel demolido porque o proprietário simplesmente ignorou as notificações, as multas, os embargos, e a prefeitura foi lá e efetivamente demoliu. Então, nesses casos, a prefeitura demole se você não agir ali corretamente, né? Se for um caso que você não consegue sanar, se está oferecendo risco para a sociedade, e aí a prefeitura tem o poder, sim, de demolir. Perfeito. E aí, no caso, existe algum processo para regularizar esse tipo de imóvel? Tem. Em quais casos é possível? Tem casos que são impossíveis? Tem sim. Nós temos hoje a REURB, né, que é um procedimento legal de regularização fundiária urbana. E a REURB ela é muito legal. Ela veio para dar legalidade justamente aos núcleos urbanos informais. É um órgão governamental? Não é um órgão, é uma ferramenta legal que você leva e aciona a prefeitura, né? E você invoca ali a prefeitura a reconhecer aqueles núcleos urbanos informais, que é o que justamente que a gente está conversando aqui.
mesmo imóveis em áreas de risco, você consegue fazer a regularização através da REURB. Mas o que acontece? Você precisa ter certeza que aquela área de risco, você consegue pelo menos mitigar os efeitos dela, né? De não acontecerem catástrofes. Então, é um lugar que você consegue fazer o escoamento da água, que você consegue fazer uma encosta, Sim. que você consegue regularizar esses imóveis mesmo em situação irregular, né? Mesmo em áreas de risco. E aí, uma das questões é que, assim, você precisa de ter todo um estudo por trás, não é fácil, né? São várias etapas que você precisa seguir, mas consegue regularizar. E Petrópolis também tem a mais-valia, né? Sim. Que é uma lei que veio também para ajudar o pessoal a regularizar os imóveis que estão irregulares. Perfeito. Ela traz ali uma isenção de algumas multas, uma atenuação nos impostos, para poder justamente incentivar a população a regularizar. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, uma mensagem que chegou aqui de um telespectador, fugindo das perguntas que estavam elaboradas aqui. A pessoa vai morar num lugar, né? Aí depois a prefeitura fornece aquela documentação dos imóveis que não tinham, né? Que me fugiu o nome agora. Aí a pessoa está perguntando aqui, depois de ter esse... Como é que é o nome daquele documento que eles dão? Alvará de construção e depois para morar o habite-se. Sim. Tem um outro nome popular aí entre as pessoas, né? Que quando recebe, eles vão fazer aquela entrega dos títulos, da documentação nas comunidades. A pessoa está perguntando, depois de ter essa documentação, esse imóvel pode ser comercializado normalmente? Pode ser comercializado normalmente. O importante é registrar no cartório, né? Porque tudo que está em desconformidade com a realidade fática, está em desconformidade com o que está no cartório, também é uma irregularidade. Então, tudo que a gente tem em relação aos imóveis é importante a gente levar e averbar lá no cartório para depois conseguir fazer a venda normalmente. Mesmo sendo um documento que veio da prefeitura, é bom a pessoa ter essa garantia. Se for dentro da REURB ou da mais-valia, sim, né? A gente averba no cartório, porque é ali já um processo de reconhecimento da prefeitura. A REURB trouxe muito isso, né? A possibilidade de conferir o título de proprietário para as pessoas que estão em lugares informais. Poxa, perfeito, que bom. Em situações de desastres como deslizamentos, por exemplo, né? Nós já até falamos um pouco sobre isso aqui, mas para reforçar isso para as pessoas em casa, em caso de deslizamento, quem responde legalmente? O morador, o proprietário do terreno ou o poder público? Atualmente a gente teve uma mudança, umas vitórias importantes nesse cenário, né? A jurisprudência e a doutrina têm entendido que a responsabilização em caso de deslizamento de terra, quando tem omissão, né, quando o poder público não atua ali efetivamente fiscalizando, né, fechando o olho para as construções que estão sendo feitas, está sendo conivente, eles são sim responsáveis. E o proprietário ou o morador pode vir a ser responsabilizado caso ele pratique condutas que são muito discrepantes e tragam prejuízos para os vizinhos, né? Vamos supor, alguém faz uma construção ali que a gente entende como uma coisa que não poderia de forma nenhuma, bota uma viga muito pequena para uma casa que não a comporta, né? Sim. A estrutura fica muito discrepante. Aí sim o proprietário também, ou o morador que fez aquela reforma, poderia vir ser responsabilizado. Mas em casos como a gente vê aqui em Petrópolis, de deslizamento de encostas, de inundação de rios, a prefeitura realmente é quem vai responder por essa omissão. Porque aí a gente volta lá naquela questão, né, de ter autorizado a construir num local que é muito complicado. Ou ter fechado os olhos, né? Ter fechado os olhos, né? O que nós vimos aí acontecer no Morro da Oficina, No né? Morro da Oficina, sim. A Defesa Civil do Estado confirmou que havia sido comunicada há anos atrás, né, que não teria condições, que teria que se fazer uma obra ali, né, para que aquelas pessoas pudessem continuar se fosse o caso. E aí fica aquela pergunta que eu fiz aqui na tragédia, venho fazendo esses anos todos. Quem responde agora por essas vidas, né, que se perderam? Exatamente. É brincadeira, coisa é muito séria. Muito sério. A nossa hora já está indo embora. Acho que já vai dar para mais uma pergunta, mas não vai acabar não. A gente só vai parar e acho que você vai ter que retornar. Eu retorno. Qual é a responsabilidade, Rafaela, da prefeitura e de outros órgãos fiscalizadores? Bom, acho que a gente já falou sobre isso aqui também, na prevenção de construções. Quando o poder público não atua de forma preventiva e ocorre uma tragédia, os moradores
também já falamos praticamente sobre isso aqui, mas a gente pode esmiuçar um pouco mais, né? Quando o poder público não atua de forma preventiva e acaba acontecendo a tragédia, os moradores podem recorrer à justiça? Podem recorrer à justiça. Esse caso do Morro da Oficina foi um exemplo prático que nós tivemos aqui, né? Diante da situação que teve, foi feito muitos acordos, né, com as famílias por conta da questão da omissão do poder público, e aí a Defensoria veio muito forte nisso e atuou para poder fazer uma compensação ali, né, pelos danos que as pessoas sofreram. E como eu te falei, estou com uma cliente com uma situação parecida. Sim. Nós apuramos, fizemos o levantamento, estudo do caso dela, e nós vimos que ela tem todo o direito de ingressar contra o poder público, porque a casa dela era uma casa regular, totalmente irregular. Alvará concedido pela prefeitura, fiscalização antes da obra, fiscalização durante a obra, expedição de habite, local permitido. E aí agora aconteceu isso. Então a gente sabe que... No caso dela é possível. A gente tem muito isso, né? O direito a gente sempre analisa muito o caso concreto. Mas numa situação como essa, tem sim, você tem condições de ingressar contra a prefeitura, contra o Estado, porque é até uma competência dos 3 entes, né? União, Estado e município. Uhum. Então você pode sim ingressar e pedir, né, a ação indenizatória e ação pelo dano material também. Perfeito. Bom, nós temos aí pouco mais de 4 minutos. Se a gente conseguir correr, eu queria que você falasse aqui, na sua visão, né? Você também já falou um pouco sobre isso aí, não diretamente. A fiscalização, né, hoje, em cidades como Petrópolis, é suficiente? Precisa melhorar? Precisa melhorar, com certeza. Porque a gente vê uma fiscalização que às vezes atua muito com base em denúncia, não parte do próprio órgão público, né, a fiscalização. Eu acompanho isso de perto, vejo que tem muitas obras que vão acontecendo e todo mundo finge que não está vendo, e isso é um problema. Então a prefeitura precisa sim. E mais do que isso, eu acho que a gente precisaria de um planejamento realmente urbanístico para Petrópolis o quanto antes, porque é uma cidade que já não comporta a quantidade de moradores que tem. As construções estão se alastrando de forma aleatória por toda a cidade, por encostas, por beirada de rio. Então eu acho que precisava ter um controle efetivo sobre isso, para a gente poder evitar esses desastres, né? Porque mais do que tudo é a segurança social. Perfeito, perfeito. E é aquela situação, e nós vimos isso acontecer aqui, a pessoa que constrói em área de risco, ela se coloca em risco e ela põe em risco quem não está na área de risco. Exatamente. E nós vimos isso acontecer em alguns anos aqui na nossa cidade, lamentavelmente. E é um sonho, né, meu, claro, né, e acredito que de todos nós, petropolitanos, que acontecesse aí um plano habitacional, né, monstruoso, de governo, de união, governo do estado, município, iniciativa privada, e retirar essas pessoas antes de ter que retirar os corpos. Exatamente. Né? Isso aí parece uma utopia, mas se houver boa vontade, pode se ir fazendo aos poucos. Né? Pode ser fazendo. E tem muitas áreas em Petrópolis que, apesar, tem áreas de alto risco e áreas de baixo risco. Essas áreas de baixo risco e de médio risco, você consegue fazer obras que vão, assim, diminuir ao máximo, né, esses riscos. Então, assim, você consegue com política pública, com planejamento, com organização, com fiscalização, com ímpeto, pelo menos reassentar um pouco dessas famílias, e essas que estão em áreas que ainda são áreas mais tranquilas, você vir com uma obra bem interessante ali, com profissionais de ponta, para poder mitigar e realmente não acontecer, né? Perfeito. Praticamente, de todas as perguntas elaboradas aqui, que chegaram também de telespectadores, e que nós elaboramos aqui com a produção, nós passamos um pouquinho só da metade. Então nós vamos deixar o convite já aberto para nós agendarmos aqui com a Rafaela para voltarmos e darmos continuidade a esse assunto. Pode ser? Pode ser, com certeza. Obrigado vai ser um por você ter prazer. vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Tá aí, eu conversei aqui com a advogada Rafaela Costa sobre esse assunto tão importante, né, construções irregulares e de tantas situações que nós já vivemos aqui na nossa cidade que podem ser evitadas. Deixa seu contato aí, pessoal, quiser mais informações, tem Instagram? Tem Instagram. O meu Instagram é doutorarafaela.costa, e aí é só me procurar lá. @doutorarafaela.costa. @doutorarafaela.costa.
Tá aí, tá ótimo. E ela vai ter o maior prazer em atender a todos vocês. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Tá aí, programa Voz da Cidade Especial, retrospectiva Café com Ney. Você acompanhou mais uma entrevista. Eu vou pro intervalo rapidinho, a gente volta com mais um bate-papo que foi destaque em 2025. Fica por aí. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Caminhada Móveis, há 47 anos servindo Petrópolis, com qualidade, preço justo e ótimo atendimento. Móveis para sala, quarto e colchões das melhores marcas. Na Caminhada Móveis você tem 3 andares com muita variedade para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços e condições de pagamento que cabem no seu orçamento. Venha nos conhecer sem compromisso. Uma loja confortável para você ver, escolher e comprar com segurança e confiança no produto e na entrega. Venha nos visitar e tomar um cafezinho com a nossa equipe. Caminhada Móveis, aberta de segunda a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. De volta aí com a Voz da Cidade Especial Retrospectiva 2025 e vocês curtindo aí as melhores entrevistas do Café com Ney, os papos que foram destaque durante esse ano. Antes da próxima entrevista, você vai ficar agora com mais uma dica contábil com a nossa contadora Cristiane Guiot. Com você, Cris. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a classificação fiscal e a reforma tributária. A classificação fiscal dos produtos, o famoso NCM, ele sempre foi uma etapa fundamental dentro das rotinas fiscais das empresas. É o NCM que determina qual é o produto, né? Então é ela que determina a tributação correta, que vai definir os benefícios daquele produto, as obrigações acessórias para aquele produto. Vai evitar problemas como multa e também rejeições de notas. E com a reforma tributária, esse tema ganha ainda mais importância, porque a partir da Lei Complementar 214 de 2025, alguns setores passam a ter alíquotas reduzidas no novo sistema de BS e da CBS. E para esses produtos, uma novidade passa a ser obrigatória, o JETIM, informado no documento fiscal, conforme nota técnica 2021-003, versão 1.40, tá? Mas o que isso significa na prática? Significa que alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, produtos de higiene e diversos insumos agropecuários, todos listados na nova legislação, só terão validade fiscal se estiverem corretamente classificados e se o código JETIM estiver vinculado ao NCM daquele produto.
Então, na venda, olha a importância de determinar o GTIN e também estar ali vinculado com o NCM correto do seu produto. Essa exigência nasce para trazer mais transparência, mais rastreabilidade e principalmente mais segurança na composição das alíquotas do novo modelo tributário. E aqui vem um ponto crucial para empresários, para contadores, para gestores. Os erros na classificação fiscal possam terem um impacto ainda maior. Um NCM incorreto, ele pode resultar em rejeição da nota fiscal, aplicação de multas, perda de benefícios fiscais e até uma tributação acima do devido ou abaixo, gerando riscos de autuação. Tá? Outro fator muito importante é que durante o período de transição entre os sistemas antigos e o novo modelo do IBS e CBS, a CBS e o Class Trib ganham ainda mais relevância. Elas continuam determinando o formato de apuração, o crédito permitido, o destaque de impostos e as obrigações de cada operação. Então, ou seja, apesar da chegada de um novo modelo tributário, nada disso deixa de existir imediatamente. Pelo contrário, tudo precisa estar ali alinhado e vocês terão 2026 para poder fazer todos esses ajustes no sistema de vocês. 2026 não vai iniciar pagamento de IBS e CBS, vai ser anos de teste. Então aproveitem para regularizar o sistema, organizar os padrões para vocês terem os benefícios todos completos dentro da emissão de cada nota. Então, este é o momento ideal para as empresas revisarem suas tabelas de produtos, conferirem cada NCM, validarem os GTINs e ajustarem os cadastros nos sistemas de gestão e emissão de notas. A reforma tributária traz avanço, simplificação e modernização, mas existe preparo. E a classificação fiscal correta, esse aqui é meu filho Carlos Sérgio, que está de férias tudo acontece, né, gente? Até no momento da gravação. E até a próxima. Tchau, tchau. Dá um tchau, pessoal. Tchau. De volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí às muitas mensagens que estão chegando pelo nosso Face, pelo nosso WhatsApp. Aqui é muito importante a sua participação. Obrigado aí pelo carinho a todos que estão em Nova Friburgo, Teresópolis, em toda a nossa Petrópolis, os principais municípios da região serrana do Rio, onde nós estamos ao vivo pela TV. Obrigado aí a todos. Agora é hora de nós batermos um papo aqui muito importante sobre medicina humanizada, saúde mental. É agora no quadro Café com Ney. Recebendo mais uma vez aqui nos nossos estúdios, com muita alegria, a médica Neice Cristina, ela que trabalha com a medicina humanizada, e nada melhor do que falar de medicina humanizada no mês que tem uma campanha muito delicada sobre a questão do suicídio. Doutora, obrigado por ter retornado ao programa. Imagina, o prazer é todo meu, mais uma vez. Muito obrigada pela gentileza do convite, né, por sempre me receber de portas abertas. Isso é muito gratificante. Que bom. Acredito que o público esteja feliz também com a sua volta, já que tivemos um bate-papo aqui muito bacana e muito importante na entrevista anterior. E para nós ganharmos tempo, nós vamos falar aqui sobre essa questão da medicina humanizada, né, a saúde mental, e que acaba refletindo nessa questão da prevenção, né, ao suicídio, porque muitos problemas, infelizmente, têm levado pessoas a esse extremo, né? Eu acho que nós já falamos isso da última vez, mas para que as pessoas em casa possam guardar bem, a medicina humanizada, né,
a importância dela nos dias atuais, independente do problema que esteja sendo tratado ali, doutora? Sim, então, quando nós falamos, né, de medicina humanizada, nós temos nas nossas mãos um cuidado holístico, que ele envolve o emocional, que ele envolve o físico, que ele envolve também o social e a vida, né, do ser humano como um todo. Sim. Não é simplesmente olhar os sintomas que ele me traz em consulta, mas o comportamental, um olhar, né, que ele não consegue olhar nos olhos, uma fala entrecortada, às vezes uma atitude diferente, né, desse paciente. Então, a medicina humanizada, ela nos auxilia muito a prestar esse tipo, né, de atendimento, que na verdade é brindar ao paciente a oportunidade de participar também da consulta. Né? Quando ele é validado, de certa forma, ele sente-se confortável e isso faz com que fortaleça também a nossa relação médico-paciente. Facilita as informações, né, na maioria Com dos certeza. casos. Facilita bastante não só as informações, como também a confiança. Sim, que é primordial, né? Que o paciente sinta confiança no profissional com quem ele está depositando ali os cuidados. Importantíssimo isso. De que forma, né, esse atendimento mais humano, ele influencia diretamente nessa questão da saúde mental? Então, quando eu valido, né, o meu paciente dentro de um consultório, também é muito importante que seja um ambiente acolhedor, que ele se sinta ouvido, que ele sinta que tudo aquilo que ele traz é importante de certa forma, né? Não desvalorizar, que seja uma pronúncia errada, que seja uma angústia ou até mesmo criticar, né? Porque isso nós sabemos o quanto afasta ou até mesmo faz com que esses pacientes não se sintam capazes de estar sentindo ou culpados por estar sentindo, né? Porque hoje nós vivemos uma era em que, por muitas das vezes, é errado sentir, é errado expressar-se, né? Então, eu acredito que uma vez que eu me volto para o meu paciente e ele entende a importância que ele tem, pelo menos ali, né, dentro do quadrado do consultório. Sim. E eu sempre, às vezes o paciente vira para mim e fala: doutora, me desculpa por estar dizendo sobre isso, ou me desculpa por estar expondo a minha vida. Eu digo: não, tudo bem, a consulta é sua. Né? Gente, interessante. Porque é um momento. Às vezes o paciente ele não quer falar propriamente da doença, mas ele quer falar da angústia, ele quer falar que não está legal o relacionamento em casa, ele quer falar que o filho está em uma condição social não muito agradável, ou que está vivendo uma violência, ou que até mesmo está pensando em tirar a própria vida, né? Então, são situações como essa e aberturas que o profissional precisa, né, dar para o paciente em que nós conseguimos captar aí informações valiosas. Qual é o momento que o paciente percebe, não sei se, que ele está tendo um tratamento humanizado, que não é só mais um médico, e que ele pensa: poxa, aqui eu posso descarregar os problemas. Tem esse estalo assim? Bom, talvez deveria ser uma resposta do paciente, mas eu acredito que a maneira de portar-me diante de um paciente, direcionar-me também diretamente ao paciente pelo nome, existem outras técnicas, né, que nós falamos anteriormente, que é usar pequenas frases ditas pelo paciente para que ele possa entender que eu estou atenta ao que ele está dizendo e também, exatamente, valorizando e atenta às falas, né? Então ele se sente de certa forma validado, ele se sente ouvido e acredito que olho no olho, isso faz total diferença. Total diferença. Total diferença. Esse atendimento humanizado, ele pode ajudar na prevenção e nós já falamos aqui sobre essa facilidade, né, dessa entrada de identificar
E isso envolve problemas mais graves, como a depressão, a ansiedade. Esses pontos são mais difíceis da pessoa tentar explicar? Então, o que acontece? Se fizermos uma pesquisa muito rápida, os números são alarmantes, né? Quando estamos diante de quadros de depressão, ansiedade. E o estado do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2025, porque nós temos um canal, que é o Canal de Validação da Vida, né? Que é o CVV, isso, 188. Então, o estado do Rio de Janeiro registrou até o primeiro semestre, ou seja, até junho de 2025, quase 17 mil ligações. E o que é mais alarmante é que essas ligações estão pacientes, pessoas de 19 a 25 anos, salvo engano. Então, nós estamos diante de uma população adulta, jovem, mais vulneráveis, com questões pessoais, questões profissionais, mais envolvidos com uso excessivo de álcool, drogas lícitas e ilícitas, né? E as questões da vida. Então, muitas das vezes, eu não posso dizer que o paciente ele não se sente à vontade com o profissional de saúde, porque eu acredito que engloba muito mais do que sentir-se à vontade. Mas em algumas oportunidades o paciente trabalha e mora no bairro, então ele não quer se expor. Então é interessante que todas as pessoas que estejam assistindo saibam que exista canais como esse, que são 24 horas, que é 188, e elas podem também estar entrando em contato. Agora, também que a todas aquelas pessoas que ainda não procuraram o atendimento, né, que ela procure a sua unidade de referência. Nós temos as UBSs, nós temos também as UPAs que fazem ali os atendimentos de emergência, né, se for o caso. Mas é muito importante passar por uma avaliação inicial para que não só o físico, mas o emocional possa ser ouvido, percebido, né? Esse olhar acolhedor, porque a pessoa que se sente vulnerabilizada, né, emocionalmente, fisicamente, ela precisa ser acolhida. Perfeito. Né? Muitas das vezes, né, não são procedimentos, não são atitudes, simplesmente acolher. Essa questão é muito importante do CVV, né, 188, porque esse primeiro atendimento, né, por telefone pode ser uma porta para a pessoa se sentir à vontade para chegar diante de um médico pessoalmente e já ter mais facilidade, quebrando o gelo ali na ligação, né? Pode acontecer isso. Sim, eu falo muito de vulnerabilidade, mas também existe o cultural, Sim. né? Nós hoje, em 2025, ainda temos uma barreira cultural de que procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra trata-se de uma bobeira, trata-se de algo que não precisa levar em consideração, ou que o psiquiatra só trata o maluco, que o psiquiatra só trata pessoas que deveriam estar em hospício. Não, a reforma psiquiátrica aconteceu nos anos 2000, né? Nós já estamos em 2025, então quanto tempo nós estamos aí evoluindo a cada dia, mas infelizmente ainda falta a educação da população, ainda falta o entendimento, na verdade, para que eles sintam-se cada vez mais inseridos nesse meio da saúde, que nós podemos contar não só com o médico, mas com o enfermeiro, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o assistente social, né, que é a nossa equipe multi dentro da rede pública. Então, é isso, de certa forma, o primeiro passo pode sim ser dado, né, através do CVV, que ele será acolhido, é um atendimento totalmente sigiloso, né, e que eu espero muito que seja uma pessoa do outro lado da linha que possa orientar, que possa acalentar e também direcionar
e encorajar essa pessoa a procurar, né, uma ajuda. Verdade. Importantíssima aí essa colocação, porque para não ser só mais um, né, dando uma orientação ali, verdade. Aqui a gente fala sobre, são várias interrogações aqui, né, a gente está tentando chegar em todas elas, o tempo está voando. A saúde emocional dos médicos e da equipe também interfere na forma como eles atendem? O que pode ser feito para cuidar desses profissionais? Isso é amplo, muito amplo, porque, na verdade, vivemos tempos de muito trabalho, Sim. onde precisa se trabalhar muito para dar conta de tudo. Mas, na verdade, é que não deveríamos trabalhar tanto e tá tudo bem não dar conta de tudo, né? São tempos de burnout, são tempos de muitos vínculos empregatícios e também desvalorização, também desmotivação, né, dos profissionais. E, de certa forma, falta também capacitação, né? Eu acho que os profissionais poderiam ser, sim, mais capacitados, mais ouvidos também. Eu acho que é uma porta que poderia ser aberta, que nós conseguiríamos evitar aí muitos impasses em relação ao atendimento, principalmente voltado ao atendimento ao público, Sim. né? Mas o olhar atento ao profissional também é muito interessante. Por quê? O profissional ele também precisa se cuidar. Eu preciso fazer terapia. Todos nós precisamos fazer terapia. Lidar com problemas e doenças, porque é isso que o profissional da saúde lida. Sim. Né? Eu costumo dizer que ninguém vai ao médico porque se sente muito feliz. Geralmente as pessoas vão ao médico porque estão tristes, enfermas e adoecidas. Então, lidar com isso diariamente, né, e diretamente faz com que eu precise me cuidar para cuidar do outro. Então, primeiro, eu cuido de mim, a Neíce, que antes de ser médica, sou pessoa humana, para depois prestar, né, o meu cuidado. Isso é fundamental. Então, quando, como ser humano, é possível alcançar essa maturidade, também espiritualidade, né? Eu acho que o ponto da espiritualidade, ela precisa chegar num ápice de entendimento muito grande para que a gente consiga pensar dessa forma, né? Que o trabalho não esteja aí acima de tudo. É que nem aquela máxima do avião, né? As informações que nós recebemos ali, se houver necessidade, a máscara é em mim primeiro, porque eu preciso estar bem para, se for necessário, cuidar do outro que está do meu lado, né? Sim. É mais ou menos por aí. Exatamente. A hora foi embora, infelizmente. O papo com a doutora Neíce é sempre muito bom, né? Com toda essa serenidade, ela esclarece de uma forma muito objetiva, muito boa. A gente fica sempre devendo algumas perguntas, mas a gente precisa terminar. Mas eu quero terminar aqui, doutora Neíce, deixando-a bem à vontade para uma mensagem para quem nos assiste, né? E pode estar vivendo algum momento difícil emocional, né? Pode estar encontrando essa dificuldade de ver confiança, né? Seja na medicina, enfim, né? E mostrar esse ato de coragem que é se abrir, né? Qual é a mensagem que se deixar para... Eu sei que muitas coisas que foram respondidas aqui praticamente já estimula um pouco a isso, mas uma mensagem bem direta para essas pessoas que possam estar enfrentando essas situações, o problema mental, a ansiedade, a depressão. Como romper isso? Essa mensagem para a gente finalizar. Sim, então, talvez a palavra não fosse romper, né? Mas para que possamos dar o primeiro passo. Perfeito. Né? Perfeito. É muito importante entender que, como seres humanos que passamos por uma pandemia, Petrópolis logo em seguida passou por um desastre. Sim. Então eu costumo dizer para os meus pacientes que nós somos e estamos. Mas pode ser que amanhã ou depois
nós seremos outras pessoas, nós estaremos em outra fase da vida, né? Então, eu acredito que são fases da vida e que sentir é o mesmo que estar vivo, porque a partir do momento em que o ser humano deixa de sentir, de certo, ele não está aí em suas plenas condições, né? De sanidade, mentais, físicas. Então, sentir é algo ótimo, porque eu sei que o paciente, ele vive, eu sei que o paciente tem sentimentos, eu sei que ele ama alguém porque ele sofre por alguém. Então, isso é muito bom. Porém, tudo que nós sentimos em excesso precisa ser tratado. Perfeito. Porque tudo que transborda, derrama, né? Então, a mensagem que talvez seja bastante interessante deixar é isso, que nós possamos sentir, mas que nós tenhamos também o entendimento do nosso limite, né? Que nada em excesso é saudável. Então, ter a capacidade de parar, interpretar, se respeitar e também se abraçar nesse momento e pensar, eu acho que eu estou sentindo excesso, então agora é o momento de tratar. Né? Que bacana, uma frase que eu vou guardar para mim, entender os nossos limites. Frase da médica Neíce Cristina, guarde isso e trabalhe muito em cima disso aí. Quanto a essa questão da prevenção ao suicídio, é a frase que nós temos falado aqui o mês todo. Escolha ficar, peça ajuda, vai ser muito melhor com certeza. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você realiza. Eu sigo a doutora lá no Instagram e vejo as postagens com a equipe, com os seus pacientes, as ações que são feitas, aquilo emociona muito a gente, né? Sim. E acredito que mesmo com todo o profissionalismo, às vezes o coração palpita de forma diferente em ver resultados nessas pessoas. Então eu quero parabenizá-la por isso e dizer que esse programa está sempre aberto para a gente poder falar sobre esse assunto muito importante nos dias atuais, que é a medicina humanizada. Obrigado. Muito obrigada a você mais uma vez pelo convite. Recebi e conversei aqui com a doutora Neíce Cristina sobre medicina humanizada, tão importante nos dias atuais e tão importante nesse mês, onde nós estamos com essa campanha do Setembro Amarelo, na conscientização contra o suicídio. E a frase é essa, frase da doutora Neíce Cristina. Entenda os seus limites. Escolha ficar. Peça ajuda. Com certeza o resultado será muito melhor. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a toda a nossa equipe. Amanhã, se Papai do Céu permitir, nós estaremos de volta com mais um programa ao vivo aqui na minha, na sua e na nossa TV Correio da Manhã. Até lá. Música